Olá para todos, sejam bem-vindos de novo às nossas aulas de projeto digital. Chegamos à aula 4, uma aula em que a abordagem será voltada para a simulação computacional. Então nós já discutimos as bases dos sistemas digitais, discutimos os sistemas combinacionais em aula anterior, o projeto combinacional. Agora nós damos uma quebrada nessa sequência especificamente de projeto e de análise de circuitos para ver como esses projetos ou esses circuitos digitais, por enquanto combinacionais, poderiam ser simulados e validados num ambiente computacional. Falando um pouquinho sobre os objetivos específicos dessa aula, nós utilizaremos para essa simulação computacional, melhor dizendo, o software Quartus 2, que eu havia comentado lá na nossa aula inaugural, de tal maneira que a gente possa retomar as discussões que foram feitas no projeto, aquela sistemática de projeto, e ver como é que isso pode, então, ser avaliado dentro do ambiente computacional. A gente tem alguns passos nesse caminho. O primeiro, uma vez que a gente no projeto obteve o diagrama esquemático com portas lógicas, que eu estou chamando aqui de captura de esquemático. Então, como entrar com esse esquema no software de simulação, no Quartus 2, e como objetivo final de validação de projeto, nós vamos ver o passo a passo para duas simulações distintas, a funcional e a com atraso de propagação. Já foi comentado em aulas anteriores que a simulação funcional é uma simulação que prevê que todos os componentes, conexões que estão sendo simulados naquele circuito são ideais. A simulação com atraso de propagação é uma simulação mais realista, onde, conforme discutido na nossa última aula, os atrasos de propagação de sinal nas portas lógicas, que é o que fisicamente acontece, são levados em consideração. Então, essa é uma simulação que traz um resultado mais realista do projeto que foi implementado. Muito bem. Da mesma maneira que nós discutimos a sistemática do projeto combinacional, também há um fluxograma que discute a sistemática que a gente deve utilizar para fazer a simulação. Então, nós temos o projeto, os projetos provenientes das aulas anteriores. Esse projeto vai ser inserido no software, então nós vamos criar o arquivo de projeto no software. Num passo seguinte, vamos fazer a compilação desse projeto. Então, o software vai varrer o nosso arquivo à procura de erro. Então, tem que ficar claro aqui que esses erros não são erros do projeto em si, mas são erros da nossa montagem do circuito no simulador. A gente pode cometer algum equívoco nessa montagem e o software vai acusar para a gente. Uma vez que não haja erros, quer dizer, a compilação não indique erros no projeto, esse projeto será simulado, conforme eu comentei, utilizando duas abordagens diferentes, a simulação funcional e a simulação com atraso de propagação. E dos resultados dessa simulação, a gente valida o projeto, então, não houve problemas, ou caso a gente detecte algum problema, quer dizer, as saídas não se comportam da maneira esperada, então voltamos lá para a etapa inicial e verificamos o que precisa ser alterado no projeto para que ele seja válido. Comentário importante aqui nesse fluxograma é que um passo seguinte e que o nosso curso não deve abordar seria a implementação desse circuito que foi simulado em um hardware de um dispositivo lógico programável. Então, são os passos aqui abaixo. Uma vez que eu simulei o circuito e validei o projeto, eu faço com que esse circuito, por enquanto combinacional, chegue lá até um hardware para que fisicamente ele seja implementado. Essa
última etapa está fora dos nossos objetivos da disciplina, de tal maneira que nós ficamos aqui no caminho de software exclusivamente, que é o caminho de simulação. Um exemplo associado àquela sistematização do fluxograma de simulação, que a gente acabou de ver aí na projeção anterior, está relacionado à abordagem, utilizando o software, de um projeto prático. O comentário é que, inicial, a gente vai ver isso lá no software, mas um projeto ele pode conter diversos arquivos de simulação. Então, como exemplo, isso é muito importante quando você tem um projeto grande, para que você torne esse projeto organizado, né? E, consequentemente, fique mais fácil a detecção de erros em partes do projeto, em contrapartida de você gerar um único arquivo de projeto imenso, verificar que existem erros que são detectados nas simulações e tentar identificar os pontos de erro. Isso fica um pouco mais complicado. Então, o que eu estou apresentando aqui nessa projeção é um sistema de acionamento de um leitor de disco, né, de um leitor de DVD. A ideia não é discutir, obviamente, a fundo esses blocos, mas entender que para que eu faça o acionamento desse disco e a leitura das informações, eu tenho uma série de blocos distintos com objetivos distintos para atingir esse objetivo final. Se eu for simular as partes digitais desse sistema, eu preciso, então, identificar cada uma delas em blocos. É uma alternativa bastante interessante, né, para se fazer a simulação, identificar quais desses blocos merecem simulação digital e verificar também a hierarquia entre esses blocos, né? Como é que eles se comunicam. Isso facilita a minha divisão do arquivo de simulação em arquivos secundários. É uma estratégia interessante para que a simulação computacional seja realizada. Nessa projeção, já vou abrir o software de simulação, a gente já vai começar um trabalho mais prático dentro dessa aula, mas só para que a gente já comece a se acostumar com o ambiente, essa é a janela principal do software Quartus 2. Quando a gente abrir o software, ele vai fazer uma pergunta inicial, basicamente se eu quero criar um novo projeto, ou se eu quero abrir um projeto em que eu já trabalhei, um projeto existente, resimular esse projeto ou fazer alguma alteração nesse projeto. E a partir daí, a partir dessa resposta, o ambiente computacional efetivamente está pronto para que a gente inicie a inserção dos diversos componentes e dos arquivos que são necessários para a simulação. E é claro que existe, pensando naquele fluxograma inicial, também toda uma sistemática de software para que essa simulação aconteça de forma adequada. Voltaremos nessa discussão junto com o software, né, quando a gente estiver fazendo a simulação, mas basicamente, agora pensando no software Quartus 2, as etapas que nós devemos cumprir são as seguintes, né? Então, vou criar um novo projeto, vou inserir o esquema com portas lógicas nesse projeto, definir, isso é importantíssimo, as entradas e saídas, fazer as conexões. Estava lá no nosso fluxograma, né, a compilação, verificar se esse meu arquivo que acabou de ser inserido no software respeita as características do software. Então, de novo, a compilação não vai fazer uma análise do que o seu projeto, a que o seu projeto se destina. Ela simplesmente vai ver se aquele diagrama esquemático que você inseriu no software está de acordo com as premissas do software. Na sequência, uma vez que o software ou o sistema seja simulado, sem
compilado, perdão, sem nenhuma mensagem de erro, eu posso fazer a simulação. Aí a gente parte para as duas possíveis simulações, que são a simulação funcional e com atraso de propagação. Uma vez que essas simulações tenham sido executadas a contento, eu salvo o projeto para utilização futura. Bom, vamos retomar as etapas de projeto com o software aberto para a gente ir passo a passo entendendo um pouquinho melhor como cada uma dessas etapas devem ser efetivamente cumpridas dentro do software. Como eu tinha projetado, na abertura do software, essa é a tela inicial. Então nós devemos escolher entre criar um novo projeto ou abrir um projeto existente. Nessa aula, eu vou fazer uma simulação a mais simples possível, porque o objetivo aqui não é simular um projeto, mas ver como um projeto poderia ser simulado. Então a gente vai fazer uma simulação com uma única porta lógica, começando, então, pelo primeiro passo. Vou abrir lá o software Quartus 2 e vamos ver quais são os passos para que eu crie um novo projeto. Tá aqui. Então essa é a tela inicial do software, como eu havia projetado anteriormente. Algumas informações são apresentadas. No passo seguinte, nós temos duas tarefas. A primeira é escolher o diretório onde os arquivos de projeto vão ser gravados. Ele fornece aqui um diretório padrão. Eu posso alterar. Então, eu vou criar uma nova pasta, vou chamar aqui de aula 4, para que os arquivos sejam salvos dentro dessa pasta. E, na sequência, definir um nome para esse projeto, vou chamar de teste. Definido o diretório onde os arquivos vão ser salvos, o nome do arquivo, vou seguir. Nesse ponto, ele está informando para a gente que eu posso adicionar arquivos já existentes a esse meu projeto que eu estou criando. Não é o caso, mas poderia fazer isso. Vou seguir. Como último passo, eu devo selecionar o hardware que vai ser utilizado para a implementação física. Como eu tinha comentado, a gente não vai chegar nesse ponto, mas só como exemplo, eu tenho diversas famílias de dispositivos programáveis. Eu vou escolher uma família e dentro dessa família diversos hardwares com características diferentes. Vou escolher um deles. De novo, reforçando que essa implementação física não será feita, mas em termos de projeto final, se eu tivesse o hardware, eu poderia então selecionar o hardware que eu vou programar. Existe a possibilidade de se utilizar softwares de outros fabricantes. No site da Altera você encontra esses softwares que podem conversar aqui com o Quartus. Eu selecionaria esses softwares nessa janela. Também não é o caso, não vamos usar nenhum software adicional. Next. Quando eu dou Next, ele me fornece as informações que eu selecionei anteriormente, para que eu verifique se está tudo ok e possivelmente faça alguma correção. Não é o caso, vou finalizar. A partir do momento que eu finalizei, está pronto para que a gente comece as novas etapas. Então, eu já formalizei a criação de um novo projeto. Agora eu preciso gerar o esquemático a partir, num caso prático, por exemplo, dos exemplos da aula anterior. Como eu tinha comentado, aqui como o objetivo é simplesmente verificar as etapas e as possibilidades do software, eu vou fazer um esquemático com uma única porta lógica. Então, para fazer o esquemático, primeiro passo, inserção das portas lógicas que compõem esse esquemático. Então, voltando para o software, para que eu gere esse esquemático e insira as portas lógicas, File,
menu File, New, então vou criar um novo arquivo. Dentre as diversas possibilidades, o que nós vamos fazer agora é criar um arquivo esquemático. Então estou selecionando aqui Block Diagram, Schematic File, dou um OK. Ele já abre para mim o ambiente de trabalho onde eu vou inserir esse meu esquemático ou as portas lógicas. Uma opção interessante é esse ícone aqui, para que eu destaque essa janela, é o Detach Window. Se eu fizer isso, eu posso trabalhar com essa janela ampliada, né? Isso melhora o ambiente de trabalho. E depois eu acoplo essa janela novamente à janela de trabalho do Quartus 2. Para inserir uma porta lógica, tem um ícone bastante sugestivo aqui, que é um ícone de uma porta lógica do tipo E. Vou clicar nele. É aberto uma pasta de diretórios, As lógicas, as funções lógicas estão dentro da subpasta Primitives Logic. Então, Primitives Logic, aqui eu encontro toda uma variedade de portas lógicas que podem ser utilizadas no projeto. Eu vou colocar uma bem simples, então vou inserir no nosso diagrama uma porta lógica do tipo E, de 2 entradas, e dar um OK. Eu posiciono essa porta lógica do tipo E em qualquer posição aqui no meu, em qualquer local aqui no meu ambiente de trabalho. Percebam que ela continua selecionada, então eu posso seguir colocando quantas portas desse tipo eu queira. Vai ser a única, né? Como eu comentei, vamos fazer um projeto mais simples possível, supondo então que o meu projeto contenha uma única porta lógica, que é essa porta lógica do tipo E. Acabei de colocar essa porta lógica no meu diagrama esquemático. Ainda na geração desse esquemático, eu vou agora atribuir os sinais de entrada e saída do meu projeto. Voltando para o Quartus, isso é feito no mesmo ícone, utilizando o mesmo ícone de atalho da porta lógica, só que agora eu não vou inserir uma lógica, então estou dentro aqui da mesma pasta, Primitives, não vou inserir uma lógica, mas sim um pino, definindo se esse pino é um pino de entrada ou de saída, no nosso caso. Então, essa porta lógica tem 2 entradas, vou selecionar aqui a entrada, dar um OK, e vou alocar então aqui no ambiente de trabalho as 2 entradas. Tenho uma saída, voltando para a parte de pinos, então agora eu vou definir uma saída, Output, confirmar, e vou alocar essa saída. Muito bem, eu acabei de inserir a porta lógica e definir os pinos de entrada e de saída. Os pinos de entrada e saída vêm com nomes, que são nomes que o próprio software atribuiu. Esses nomes podem ser editados. É interessante que a gente edite esses nomes para que o projeto fique mais didático ou condizente com o projeto que foi feito anteriormente. Clicando 2 vezes no pino de entrada, vou chamar essa entrada de E1, entrada 1. Vou chamar a entrada seguinte de entrada 2, ou simplesmente E2. E vou chamar o pino de saída, ou sinal de saída, de O, ou S1, em português, saída 1. Muito bem. Voltando para as nossas etapas, já inserimos a lógica, os pinos de entrada e saída. Agora eu vou fazer as conexões elétricas, é a isso que está se referindo conectar os nós. Há um ícone aqui que se assemelha a um fio, a um conector elétrico. Seleciono, vou fazer a conexão com o botão esquerdo do mouse, da entrada 1, definida, para a primeira entrada da porta lógica, ele põe um quadradinho indicando que a conexão vai ser feita, então eu já fiz essa conexão. Vou conectar a saída ao pino de saída definido. E para fazer a última conexão, que seria a segunda entrada definida com o segundo pino de entrada da porta lógica,
eu vou lançar mão de algo diferente, mas muito importante quando vocês estiverem simulando projetos grandes. Ao invés de trazer a conexão física, eu simplesmente vou colocar um fio aqui na entrada da porta 2 e vou atribuir a esse fio, botão direito do mouse, propriedades, o mesmo nome que eu atribuí aqui para a entrada 2, que é E2. Quando eu atribuo esse mesmo nome, o software já sabe que esse ponto está ligado eletricamente com esse e eu deixo o meu diagrama mais limpo. Aqui, nesse nosso esquemático simples, isso não seria necessário, mas numa grande simulação, esse cruzamento de fios deixa a simulação complexa. Então, colocamos o esquemático, definimos as entradas e saídas, conectamos os nós. O próximo passo é ver se a gente cometeu algum equívoco na geração desse esquemático. Nós vamos compilar esse nosso projeto. Vou voltar a minha janela de esquemático para o ambiente completo. Posso vir aqui e salvar as alterações. Está indicando que isso vai ser salvo como um arquivo esquemático. Salvei. Para fazer a compilação, tem um ícone de atalho aqui em cima, Start Compilation. Basta clicar e ele vai varrer o nosso esquemático à procura de erros. Então, isso demanda algum tempo. Ele me disse que a compilação foi concluída com sucesso e que eu tenho um aviso. Na parte de baixo, eu tenho uma janela de informações sobre os avisos e os possíveis erros. Então, por exemplo, voltando aqui um pouco, ele está simplesmente me avisando que, pelo fato de eu estar usando uma versão livre, mais compacta, gratuita, eu não tenho uma característica que a versão completa tem, mas isso não impede de forma alguma a nossa simulação. Se nós tivéssemos cometido algum engano, se eu tivesse cometido algum engano, apareceria uma mensagem de erro e aí eu precisaria corrigir esse erro. Então, nós criamos o esquemático com a porta, as entradas e saídas, fizemos as conexões, compilamos, agora esse nosso projeto está pronto para ser simulado. O que eu quero verificar efetivamente são os sinais de entrada e saída em função do tempo. Então eu venho aqui no menu File, New, agora vou escolher um outro tipo de arquivo. É um arquivo de forma de onda, então Vector Waveform File. Dou um OK. E vou fazer uma modificação gráfica nessa janela só para deixar essa simulação um pouco mais visualmente agradável. Venho aqui no menu de edição, Edit. Tempo final. Então, Edit End Time. Quanto tempo eu quero para que essa minha simulação ocorra? Vou colocar aqui como exemplo 500 nanosegundos. E, num segundo passo, no mesmo menu, vou dividir essa janela em partes iguais de 50 nanosegundos. Confirmo. Isso ainda não aparece de forma clara aqui na minha janela de formas de onda, mas eu posso vir aqui no menu View e pedir para ele ajustar adequadamente a janela na tela. Então, se vocês observarem, eu tenho aqui 500 nanosegundos de tempo total de simulação e essa janela dividida em partes iguais de 50 nanosegundos. Como um dos últimos passos, eu preciso indicar para o software quais são as variáveis que eu quero monitorar nessa simulação. Então, não necessariamente eu preciso fazer com que o software mostre todas as variáveis. Para fazer isso, eu venho no menu Edit, Insert, Node or Bus. Eu vou dizer para ele quais sinais eu quero efetivamente que apareçam na simulação. Um atalho interessante é
principalmente quando eu tenho muitos sinais, é utilizar aqui o Node Finder. Vou falar para ele, ó, mostra para mim todos os pinos que eu defini. List. Então lá os nossos sinais de entrada e saída, né? Entradas 1 e 2 e saída 1. Eu vou selecionar todos e vou pedir para que ele me mostre todos eles na janela de forma de onda de simulação. Para que eu gere a saída, perceba que a saída aqui está como se fosse achurada, quer dizer, eu não simulei, ele não gerou saída nenhuma ainda. Eu preciso definir os estados lógicos das entradas. Tenho aqui dois ícones importantes, né, para definir os estados alto e baixo, mas esse ícone aqui abaixo, que é o Overwrite Clock, permite que eu gere uma forma de onda periódica. Então, eu vou pegar a entrada 1 e vou gerar uma forma de onda periódica com 100 nanosegundos de período. Está aqui. Aí ele gera para mim automaticamente os estados lógicos alto e baixo. E vou pegar a entrada 2, que vai ser a minha entrada mais significativa, e vou pedir que ele gere uma forma de onda com 200 milissegundos de período. Tá aqui. Uma vez isso feito, eu vou salvar essa janela de forma de onda e vou pedir para que ele atribua essa minha simulação a lista de nós. Então, efetivamente, agora ele vai entender quem está conectado com quem lá no nosso esquemático. Venho aqui no menu Processing e escolho a opção Generate Functional Simulation Netlist. Ele vai gerar a lista de conexões, quem é que está conectado com quem no nosso esquemático. Vai dizer que essa lista foi gerada adequadamente. E aí, por fim, como último passo, vamos fazer a simulação. Primeiro do sistema ideal, a funcional, e na sequência com um atraso de propagação. Então, ó, aqui no menu Assignments, escolhemos a opção Settings e, finalmente, Simulator Settings. Aqui eu vou dizer para ele se eu quero a simulação funcional, é a primeira que a gente vai fazer, ou se eu quero a simulação com atraso de propagação, é a Timing. Então, funcional, dou um OK. Volto lá para o arquivo de forma de onda, caso ele tenha saído da tela, e finalmente executo a simulação clicando nesse ícone de atalho Start Simulation. Ele disse que a simulação foi concluída com sucesso. Percebam que aquela configuração final da tela, da janela, foi alterada. Eu posso vir sempre aqui no menu View e pedir para ele ajustar para mim Fit no Window. Agora vamos dar uma olhada no resultado da simulação. Eu tenho aqui um cursorzinho de tempo que em cada instante de tempo vai me dando os estados das entradas e da saída. Como o nosso projeto é bastante simples, a análise também é bastante simplificada. A saída da porta lógica do tipo E só fornece o estado lógico alto se todas as entradas estiverem em estado lógico alto. Então, o projeto funcionou a contento. Como passo final, de novo no menu Assignments Settings, Simulator Settings, vou mudar agora para simulação com atraso de propagação, ou timing, dou um OK e mando ele simular novamente. A diferença, como já havia sido discutido anteriormente, é que em função do atraso de propagação de sinais, eu posso ter na saída a geração de sinais espúrios, de glitches, que precisam ser avaliados, dependendo do objetivo final do projeto, se pode afetar o funcionamento prático desse nosso sistema que a gente está projetando ou não. Por fim, uma vez o projeto realizado, eu simplesmente vou arquivar esse projeto para uma possível utilização futura. Venho aqui no menu Project, Archive Project.
Tá lá, teste. Vou pedir para ele colocar os arquivos intermediários que foram gerados e funções provenientes da biblioteca. E ele diz aqui para mim, então, que esse meu projeto, esse meu arquivo foi armazenado para utilização futura. Nós varremos, então, com essa aula, o passo a passo para que a gente pudesse trazer um projeto que foi anteriormente realizado para a simulação computacional. Na nossa próxima aula, nós recuperaremos o projeto que foi feito, um dos projetos que foi feito na aula de projeto combinacional e vamos então simular esse projeto mais completo dentro do ambiente do software Quartus 2. Obrigado e até a próxima aula.